Turma, o Sindicato dos Bancários São Paulo, Osasco e região cobrou um novo certame por parte do Banco do Brasil. E aí agora, é claro que eu trago as informações para vocês do ponto de vista de funcionário que trabalha na instituição, do que é que pode acontecer e quais atualizações de fato, além dessa notícia, que nós podemos ter a respeito do concurso do Banco do Brasil. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Samuel, sou funcionário do BB há 10 anos, também aprovado na Caixa Federal e, é claro, um dos fundadores aqui do Prepara. Turma, anteontem ou ontem saiu uma notícia aí bombástica falando que o sindicato lá de São Paulo, ele cobrou um novo concurso do Banco do Brasil. E aí a galera já se pergunta, opa, peraí, será que essa pressão dessa vez vai fazer sentido? Será que nós vamos ter um novo certame do Banco do Brasil, que geralmente ocorria aí a cada 1 ano e meio, 2 anos, dependendo os anos que a gente está levando em consideração na análise. Mas a notícia é a seguinte: eles cobraram esse concurso e não foi a primeira vez. Nós já tivemos o sindicato fazendo pressão outras vezes, inclusive na 35ª Confederação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, o tema concurso público ele foi pauta. E inclusive a instituição ela se comprometeu em continuar os estudos para o novo concurso. Mas aí estudo para o novo concurso é uma afirmação um pouco vaga, um tanto quanto vaga, e aí a maior parte das pessoas que estão no mercado, inclusive eu falando a respeito de concurso público, a gente pode ficar sem muito saber o que falar para vocês. Bueno, agora, eu que estou lá dentro da instituição recorrentemente, alguns sinais que eu consigo perceber ao longo dos anos, tá? Eu entrei em 2015 no Banco do Brasil e todas as vezes que a gente percebe que a instituição ela tem sido mais permissiva com gastos, o que significa permissividade com gastos? Cara, eles começam a fazer mais eventos, eles começam a ter mais despesas administrativas, de tal forma que começam a ser melhor servidos os funcionários. E aí, geralmente, esses movimentos eles acabam culminando em outras fontes, como no concurso público, porque eles contratam mais pessoas, gastam um pouco mais e tudo isso pode beneficiar vocês. Bueno, o que eu tenho visto agora que acaba corroborando com essa tese? Isso aqui, de novo, isso aqui é uma tese minha, isso não é nenhuma informação propriamente dita, são de coisas que eu observo, gente, e que eu vejo há 10 anos. E aquela velha história, o passado nem sempre se repete, mas a história rima. Então aqui o que eu estou vendo agora? O Banco do Brasil, a partir do ano passado, ele começou a trazer alguns mimos para funcionários, como o retorno dos diários de bordo, que são as agendas, que até isso tinha sido cortado, por exemplo, para reduzir despesa administrativa, e não está de todo errado, porque de todas as pontas e grandes volumes que vocês conseguem reduzir, acaba beneficiando indiretamente os funcionários, porque o resultado é melhor. E aí agora eles trazem isso de novo, também começaram a criar novos eventos para encontros de liderança, coisas que a gente já não via mais acontecer com tanta frequência. Então aí eu comecei a perceber no ano passado que existe uma permissividade um pouco mais branda aí com os gastos da instituição. O que leva a pensar, e aí confirmando agora no início do ano, nós tivemos uma nova alteração na premiação por desempenho gratificado. Para mais, aumentou a possibilidade lá de premiação variável para os funcionários por semestre, que antes era de um valor, baixou um pouquinho e agora subiu. Como isso aí por enquanto não é público, eu não posso falar esses valores aqui abertamente para vocês, mas aumentou, tá? Digamos assim, quase que dobrou. Então, as remunerações variáveis dos funcionários agora são maiores do que eram antes, bem maiores. E aí tudo começa a levar a crer que esse concurso ele pode estar ficando de fato agora um pouco mais próximo. Porque o Banco do Brasil ele já está numa defasagem, com certeza, de funcionários. Isso aí todo mundo já sabe. E a gente começa a perceber que cada vez mais o sindicato ele começa a colocar pressão. Por quê? Pela questão de claros nas agências. O que vem a ser os claros nas agências? É quando uma agência ela não está com o quadro completo. Falta uma ou duas pessoas. E aí qual que é a regra no Banco do Brasil hoje? Se nós tivermos mais que 10% de claros nas agências, não é possível pedir remoção ou ser promovido para outro prefixo. Bom, o que significa? Se eu tenho uma agência com 10 funcionários e eu não tenho um, ou seja, eu tenho 10% a menos, já não é possível muitas vezes pedir uma remoção e sair daquela agência. E aí acaba impactando aqueles funcionários que têm interesse de fato em sair de uma localidade e ir para outra, seja para acompanhar um cônjuge muitas vezes, seja para se mudar de fato de estado, para ir para mais perto da família. E aí isso acaba influenciando um pouco na qualidade de vida de algumas pessoas. E é por isso que o sindicato entra em cena. Ele entra para cobrar o Banco do Brasil para que tenha uma postura um pouco mais sólida em relação a esse bem-estar dos funcionários. E a gente começa a observar em várias pontas distintas que essa narrativa ela começa a fazer sentido. De novo, tudo é uma tese minha aqui, né, pessoal? Todo mundo tem o direito de exprimir uma opinião e, no meu ver, isso faz total sentido pelos 10 anos de histórico que eu carrego da instituição, vendo os movimentos de expansão e retração, parece efeito sanfona, né? Que sempre aconteceram desde muito tempo, desde a época que minha mãe era funcionária da Caixa Federal, ela foi funcionária por mais de 30 anos e sempre me contava essas histórias de momentos de expansão, momentos de retração. A gente
gente passou por um breve momento de retração e agora começa a ter um momento de expansão de novo, onde as oportunidades devem surgir e vocês que estão aí estudando, é claro que tem a oportunidade de abocanhar. Então, turma, essa é a minha visão do contexto do concurso do Banco do Brasil, trazendo mais informações, que eu vi alguns outros vídeos, vi que vários de pessoas que até não estão no banco, mas são muito contundentes, têm opiniões bacanas, mas acaba faltando uns detalhes ali para fechar a história por um completo, e essa é a minha visão, minha humilde visão, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenha trazido mais informações, e é claro, se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal. Cara, eu sou muito ruim no YouTube, cara. Toda vez eu me lembro de pedir para vocês se inscreverem e curtirem só no final do vídeo. Turma, ó... Beijo enorme, um abraço apertado e a gente se vê no próximo. Tamo junto!